Vamos lá, quando a gente tem que entender que existe tributação de dividendos para o investidor americano e para o investidor brasileiro, né? Isso para todo mundo tem tributação para quem investe nos Estados Unidos. Só que a gente tem que entender que tem dois tipos de imposto, que é imposto sobre ganho de capital e imposto sobre dividendos. No Brasil, a gente tem a vantagem que a gente é isento do imposto de dividendo, mas a gente paga os 20% do ganho de capital. Nos Estados Unidos é o inverso, a gente paga imposto sobre dividendo e a gente tem isenção até os 35 mil ali no ganho de capital. O que eu quero dizer com isso aqui? Um investidor americano, um americano que tem residência fiscal nos Estados Unidos, o dividendo cai na conta limpo para eles. Então, se o REIT distribuir $1 de dividendo, vai cair $1 e não vai ter desconto nenhum. Aí é lógico, quando ele for fazer a declaração de imposto de renda dele nos Estados Unidos, aquele imposto que ele deveria ter recolhido ao longo do ano, ele vai recolher ali num ajuste anual de imposto de renda lá nos Estados Unidos. Já nós, investidores brasileiros, que não temos residência fiscal no Brasil, a hora que você abre sua conta na corretora lá, na Avenue, Passfolio, Ameritrade, Interactive Brokers, qualquer que seja a corretora, você vai preencher esse formulário aqui, que é o da W8BN, né, que é o formulário para o investidor estrangeiro. Então, quando você preencher, a corretora automaticamente sabe que você é investidor estrangeiro. Então, ela, quando o dividendo cai todo mês na conta para você, ela não sabe ainda se esse dividendo ele é um dividendo, qual o tipo de dividendo. Existem dezenas de tipos de dividendo, eu vou explicar só alguns aqui para vocês, vou dar exemplos de outros aqui no final, mas a corretora, em tese, aqui, ela não sabe qual o tipo de dividendo que você recebeu. Então, ela tributa nos 30% ali para você. E aí é lógico, quando chega agora, no final do ano, até o dia 31 de janeiro do ano subsequente, todos os REITs e empresas eles são obrigados a distribuir um relatório chamado DIV 1880, 18 alguma coisa. Enfim, é um relatório de dividendos, onde ele detalha a origem daqueles dividendos que foi na sua conta. Com base nisso, aqueles dividendos que foi ganho de capital, a corretora estorna para você. Pessoal, eu não estou falando em nome da Avenue, tá? Não tem parceria com a Avenue, não tem. Então, assim, a Avenue pode de repente falar que não foi outra coisa, enfim. Mas eu vou falar aqui como que funciona lá para os investidores americanos e como que eu interpretei esse estorno de dividendos aqui, baseado na legislação americana, tá? Vamos lá. Então, esse aqui é o relatório que vocês preenchem, né? A gente sabe, né, que o cidadão estrangeiro está sujeito a esse imposto, né, retido na fonte dos 30%, como eu expliquei. Então, se você investe nos Estados Unidos, automaticamente ele cai na sua conta e os 30% já voltam ali para o governo americano no mesmo mês. Já para o investidor americano, não. Ele vai pagar no ajuste anual de contas dele ali do imposto de renda do cidadão americano. Esse aqui é um extrato aqui, o meu extrato, tá? Da minha conta aqui na Avenue. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, a gente tem ali Stag, né? Tem o Realty.com, Public Storage. Você vê que no dia 18 de fevereiro caiu esses ajustes esse estorno, né, de dividendo, e ele fala ali a referência, né, referente ao dia 15 de 11 de 2021, ao dia 16 de agosto, ao dia 15 de outubro, ao dia 30 de dezembro, entendeu? Então foram dividendos que caíram nesses dias, e aí a corretora recolheu aqueles 30% e agora ela está estornando parte desses dividendos que não era propriamente os dividendos tributáveis. Vamos lá, né? Então, primeira coisa que a gente tem que entender aqui. A gente acaba chamando aqui de dividendo ordinário, né? Então, assim, o dividendo ordinário ele é tributado nos 30%, mas nem todo dividendo ele é um dividendo ordinário. Você tem dividendo especial, você tem dividendo qualificado, cara, você tem uma porrada de dividendos aqui. Eu vou explicar os que são essenciais para nós, investidores brasileiros, entender como que funciona nos Estados Unidos. Em 2018, foi sancionada uma lei que chamava a Lei de eu não escrevi aqui, mas é a Lei de Incentivo ao Emprego, Job Act, Incentivation, alguma coisa assim, que ela mudou até 2025, isso aqui para o investidor americano, até 2025 ele acaba tendo uma tributação reduzida aqui nesses dividendos, chamados de dividendo da Section 199A. Então, e basicamente isso aqui, só para você entender, é o dividendo ordinário, tá? Então, se você fica com o REIT mais de 46 dias no teu portfólio, ele vai aparecer dependendo da corretora que você tem, não vai aparecer como dividendo ordinário, vai aparecer como Section 199A Dividend, mas é basicamente dividendo ordinário. E esse dividendo ordinário, para o investidor americano, eles conseguiram até 2025 agora um incentivo e o investidor americano está pagando menos imposto sobre esse tipo de dividendo, que chama dividendo de longo prazo. Para nós investidores brasileiros,
não muda nada. Os 30% é aquela parte do lucro ali que o REIT está distribuindo para você na forma de dividendo. Então, se você tem conta, por exemplo, na Interactive Brokers e vê esse Section 199 Dividend, é o dividendo ordinário. E o que é o dividendo ordinário, para vocês entenderem, né? Lembra que eu já expliquei para vocês o que é o FFO? Tem até um vídeo aqui no nosso canal explicando o que é o FFO. O FFO, ele é o lucro mais a depreciação, mais a amortização, menos o ganho com venda de imóveis. Nesse exemplo aqui que eu estou dando para vocês, imagina que um REIT, ele tem ali o FFO por ação dele de US$ 1,60. Só que desse US$ 1,60, $1 é lucro, 60 centavos entrou ali como uma despesa de depreciação. Pessoal, o que é a depreciação, né? Para quem ainda não está tão familiarizado com esse termo aqui, explicando aqui do zero, quando você compra um carro, por exemplo, que vale R$ 100.000, ele vai depreciando ao longo do tempo, né? No ano que vem ele vale 80, depois 70, 60 e vai depreciando. Existe uma regra contábil para isso não é feito de qualquer jeito, ali, a depreciação. E a depreciação, ela entra como uma despesa para as empresas, né? Não só os REITs, mas até no Brasil ela entra como uma despesa e isso tem uma vantagem tributária, porque vantagem fiscal, né? Porque você acaba pagando menos imposto ali, já que a sua depreciação aumenta a sua despesa. Só que a depreciação ela não tem um efeito no caixa do REIT, né? No caixa da empresa. O dinheiro continua lá. Ele só aparece como despesa para poder diminuir a carga tributária. No caso de um REIT, a gente está falando de imóveis, né? Grande parte desse lucro, na verdade, ele acaba entrando como uma despesa de depreciação, mas ele está lá ainda, inclusive ele é distribuído para você. Então vamos entender aqui. Esse REIT aqui hipotético que eu estou mostrando para vocês, ele tem um FFO que ele vai ser de US$ 1,60. Esse US$ 1,60, $1 é lucro, 60 centavos é depreciação, então é uma despesa, tá? E aqui já começa a entrar os tipos de dividendo. O primeiro tipo de dividendo que a gente vai ter aqui chama Return of Capital. É diferente de ganho de capital, que eu vou mostrar daqui a pouco. No caso do Return of Capital, aquele lucro que teve ali de $1, ele vai entrar na seção 199A. Então, se você recebeu, por exemplo, US$ 1,60 de dividendo desse REIT, o que a corretora fez nesse momento aqui? Ela foi lá e tributou 30% sobre US$ 1,60. Só que quando o REIT, no dia 31 de janeiro de 2021, ele divulgou lá o relatório de dividendo dele, ele mostrou que, na verdade, 60 centavos era de depreciação. O que a corretora faz? Ela calcula aqueles 60 centavos ali, a parte pertinente àqueles 60 centavos que ela recolheu de imposto e devolve para você no ano subsequente. Esse retorno de capital aqui, ele não tem imposto sobre dividendo, tá? Então, exatamente porque ele entra como retorno de capital. Ele vai diminuir o preço médio da sua ação. Então, se o meu REIT custava, se eu paguei, né, se o meu preço médio nesse REIT aqui era de $20, por exemplo, esses 60 centavos que eu tive aqui, ele vai sair do meu preço médio, que chama o cost base, né? Preço médio lá nos Estados Unidos a gente vai ver como cost base. Então, esses 60 centavos, em vez de $20, o meu preço médio passa a ser ali $19,40, porque ele saiu ali do meu preço. E qual a vantagem disso, né, tributariamente falando, fiscalmente, tributariamente falando aqui para vocês? Que o ganho de capital a gente tem que lembrar que ele é isento, né? Então, até os seus $35.000 ali, ele é isento, R$ 35.000, ele é isento. Então, em tese, eu só vou pagar esse imposto de ganho de capital lá no final, quando eu vender meu REIT. Mas existem outros métodos aqui para a gente poder driblar esse imposto, não é método ilegal, tá? Legalmente é possível você evitar ao máximo aqui esse ganho de capital. Mas vale lembrar aqui, então retorno de capital, a gente vai ver às vezes na conta é isso, que é essa parte que na verdade era depreciação e que vai diminuir o preço médio da sua ação. Já o lucro não, o lucro ele vai entrar como dividendo 199A, ou às vezes vai entrar aparecendo na sua corretora como dividendo ordinário, depende como a corretora acaba mostrando ali para o investidor, né? Se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, tá, Léo? Léo, pode ir, tá show de bola a explicação, porque, assim, tem essas diferenciações, principalmente em REITs, né? REITs a gente vê que tem muita depreciação e amortização, e essa explicação que a gente acaba passando agora é para mostrar a origem de onde vem o dinheiro, né? Muitas vezes o pessoal pergunta, né? Sempre tem aquela conversa, né? Que o dividendo sai da cotação, o dividendo sai da cotação,
Mas o dividendo sai da onde? Sai do FFO que o REIT distribui, né? A gente precisa entender da onde que vem esse FFO, né? Mas justamente só da cotação em si, né? Vem o resultado do REIT, a gente precisa interpretar qual o resultado do REIT vem aquele dividendo. Exatamente. E vamos lá. Quer comentar alguma coisa aí, Jonas? Fica à vontade. Não, toca em frente, tá bem explicadinho mesmo. Vamos lá. Outro ponto aqui. Vale lembrar que a gente está. Acho que se vocês não entenderem, fica à vontade de falar aqui no comentário, tá, pessoal? O ROC, então, é aquela parte que, na verdade, é a despesa de depreciação e que não, ela não é tributada, tá? Outro ponto que a gente tem aqui, chama ganho de capital. O que é o ganho de capital? Um REIT, a gente está falando aqui de, ele trabalha com bem imóveis, né? Então, assim, se eu um REIT compra um imóvel por US$ 500 mil, daqui 3, 4 anos ele vende por US$ 1 milhão, ele teve aquele ganho de capital ali que é o lucro que ele teve dentre a compra e a venda daquele imóvel. Mas esse ganho de capital, ele não é tão simples assim, né? A gente tem dois tipos de ganho de capital. A gente tem a seção 1250 e a gente tem um long-term capital gain aqui. Essa seção 1250, ela é uma das mais complexas que tem, assim, eu confesso para vocês que dá muito trabalho estudar ela, porque ela não foi criada tanto com esse intuito. Ela dá tanto trabalho explicar esses dois, que eu acho muito mais fácil explicar ele com um exemplo aqui, para ficar mais elucidativo aqui para vocês. Então, eu quis trazer aqui um exemplo para a diferença desses dois aqui, né? Mas os dois acabam sendo ganho de capital. Mas vamos imaginar aqui, né? Que lá em 2012, o Realty Income, por exemplo, que é o REIT que todo mundo ama, né? Comprou lá o seu imóvel por US$ 300 mil. Ano a ano, o REIT ele informa a depreciação desse imóvel. Existe uma regra contábil ali para ele informar que aquele imóvel está depreciando novamente, né? Para ele ter que aquela vantagem fiscal em tese, pagar menos imposto, mas o REIT não paga imposto sobre lucro, né? Mas ele acaba sendo obrigado a pagar 90% do lucro, e não da depreciação também. A depreciação o REIT não precisa pagar. Mas vamos lá, 2012, o REIT como lá comprou um imóvel hipotético por US$ 300 mil. O que aconteceu? O Realty Income, de 2012 para 2022, isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Vamos supor que esse imóvel depreciou US$ 100 mil. Ou seja, o cost base desse imóvel passa a ser US$ 200 mil. Então, se ele vendesse aquele imóvel hoje, né, por exemplo, aqui, né, US$ 500 mil, que eu dei o exemplo aqui, depois vou mudar aqui para 600 mil, mas vamos lá. Se ele vender aquele imóvel por US$ 500 mil, o ganho de capital dele foi baseado em quê? Foi baseado não em cima dos 300 mil, mas em cima dos US$ 200 mil, porque ele teve uma vantagem ali, que foi a depreciação dele de US$ 100 mil que aconteceu ao longo desse ano. E aqui entra as duas diferenças do ganho de capital na venda de imóvel, que é o ganho de capital em cima da venda com base no que ele pagou e a venda com base no que é o cost base dele, já que ele depreciou. Nesse caso aqui hipotético, ele vai ter dois tipos de depreciação, tá? Se ele vender aquele imóvel aqui por US$ 600 mil, por exemplo, o cost base dele é 300 mil, ali ficou errado, tá, pessoal? Acabei colocando, aliás, o capital gain dele ali ficou 300 mil, tá? Que foi o que ele ganhou sobre o valor que ele pagou, que é o ganho de capital realmente, que é o long-term gain capital, e a gente tem o cost base, que é US$ 200 mil, e a gente tem aquela depreciação que vai entrar como ganho de capital também, mas ela entra na seção 1250, e aí ela vai ter uma taxação diferente, tá? Apesar de vai depender do tempo que o REIT ficou com esse imóvel ali no seu portfólio. Quanto mais tempo ele fica, menor a alíquota de imposto que ele vai precisar pagar. Vai até chegar um momento em que o REIT paga zero. Mas por que eu quero falar isso aqui? Porque às vezes vai aparecer lá na corretora, dependendo da corretora que você tem, vai aparecer um dividendo na seção 1250 ou vai aparecer um dividendo na long-term gain, long-term capital gain. Quando é na long-term capital gain, é o ganho de capital que ele teve com base no preço que ele comprou. Quando é a seção 1250, é com base na depreciação que ele apresentou durante o tempo, já que o custo básico ali do REIT, o do imóvel dele, mudou ao longo do tempo. Eu não sei se eu explico, vale a pena explicar o que é depreciação linear, o que é depreciação acelerada, eu não sei se, porque a 1250 ela surgiu com isso, né? O que você acha, Léo? Vale a pena explicar? Se não for ficar muito complexo para o pessoal entender, talvez vale, porque foi bastante pesquisa, né? Bastante contato com contadores americanos também, né? Bem importante comentar isso, né?
que não foi assim, tirando da nossa cabeça, consulta bastante na legislação americana e consulta com o pessoal que mora lá nos Estados Unidos, ajuda bastante, né? Isso. Muita legislação. Mas eu vou explicar aqui. Para que surgiu a 1250, né? A gente tem dois cidadãos aqui, né? A gente tem ali o José e a gente tem o Michel, dos dois lados ali, né? Eu vou explicar para vocês o que é depreciação acelerada e depreciação linear, tá? Imagina que os dois resolveram comprar uma areia turbo, né? Se ele tivesse comprado uma areia turbo, a depreciação é imediata, né? Porque já saiu acelerando e explodiu o motor. Mas os dois compraram ali uma areia turbo por 50 mil reais, por exemplo. No caso do José aqui, que é o da esquerda que vocês estão vendo ali, ele teria uma depreciação linear, né? Ou seja, vamos supor, 20% a cada ano, em 5 anos ele teria a depreciação total desse carro. Então, no primeiro ano, o carro dele passa a valer 40 mil, no segundo ano, 30 mil. Isso não é valor de mercado, tá, pessoal? Isso aqui é valor contábil. Então, ele passa a ter essa depreciação ali. Já o Michel ali, ele resolveu adotar a depreciação acelerada. Então, no primeiro ano, ele acaba tendo uma depreciação maior, mais rápida, né, do que o do caso do José. Então, em vez de 40 mil, vai ser 30 mil, 15 mil, 10 mil, e a depreciação dele ali vai desacelerando ao longo do tempo. Esses dois tipos de depreciação que acontece aqui, é porque a regra contábil aqui da coisa, isso acontecia até 1986. No Brasil, hoje, se adota como regra a depreciação linear. E nos Estados Unidos também se adota como regra hoje a depreciação linear. Mas até 1986, qualquer imóvel que o REIT tem, por exemplo, Federal Real Trust tem imóvel que ele comprou lá em 1960, até hoje está no portfólio. Então, ele pode adotar ali, ao longo do tempo, né, por causa do terreno, que a depreciação é mais longa, ele pode adotar a depreciação acelerada, linear. E a hora que o José e o Michel aqui, vamos supor, que no primeiro ano os dois decidem vender o seu carro, se os dois fossem uma empresa, né, o Michel teria uma vantagem maior, porque ele usou mais depreciação na hora de ter o seu ganho de capital, né? Então, se os dois conseguissem vender uma areia por 50 mil reais no segundo ano, por exemplo, o Michel aqui teria usado mais, o Michel Temer, esse time, ele teria aproveitado mais ali o seu ganho de capital, já que ele depreciou mais o seu bem. A seção 1250, na legislação americana, ela veio exatamente para formatar isso aqui, para que o Michel não tivesse essa vantagem aqui de depreciação acelerada que o José não teve aqui nesse caso específico. Então, ela tentou equalizar esse modelo aqui. Hoje, depois de 1986, eles já adotam a depreciação linear. Mas qualquer REIT que tenha seus imóveis até 1986 e que decidiu adotar por estratégia que a depreciação é acelerada, acaba tendo que escolher, acaba tendo que adotar aqui a seção 1250 aqui na hora de fazer a sua declaração de dividendos, né? Então vamos lá, a gente apresentei para vocês 3 formas básicas aqui, né? A primeira delas, que é o dividendo ordinário, que é aquele que você recebe ali, né, que vem oriundo do lucro da empresa. O ROC, que é o retorno de capital, que ele vem da depreciação, principalmente, tem outras regrinhas lá, mas principalmente da depreciação. E o ganho de capital, que ele pode ser dividido em 2 ainda, né, que é o da seção 1250, ou o Long Term Capital Gain, que ele é com base no que o REIT pagou ali no seu imóvel, né? E no caso da depreciação, é o que ele teve ali. No final das contas, a gente vai ver que isso não muda tanto na hora de declarar, né? No final das contas, ganho de capital e ROC, a gente acaba colocando tudo como ganho de capital, porque para nós brasileiros facilita bastante aqui a vida, não tem... eu tentei explicar aqui só para vocês entenderem, mas é bem mais simples aqui na hora de fazer o nosso imposto de renda, né? Vamos lá. O que eu quero explicar aqui para vocês, eu não sei se dá para ver aí, às vezes quem está no computador vê melhor, estou vendo aqui no computador. Isso aqui é o extrato de uma conta da Interactive Brokers. Eu não tenho conta na Interactive Brokers. O bom da Academia do REIT é porque a gente acaba conhecendo muita gente lá, e tem vários que têm conta na Interactive Brokers. Eu pedi um extrato de um deles lá emprestado, falei, posso usar? Me emprestaram aqui para mostrar para vocês um dos extratos da Interactive Brokers. Aqui está o dividendo de 2 REITs, tá? Você está vendo ali, o primeiro é o LTC e o Realty Income. Eu vou pegar aqui o LTC e o Realty Income está bem parecido ali, só muda os valores. Mas se você prestar atenção ali, o LTC, a primeira coisa que aparece ali é o Long Term Capital Gain, ou seja, aqueles imóveis que o LTC vendeu ao longo do tempo e ele obteve aquele lucro com base no valor que ele pagou. Observe que a alíquota foi 0. Segundo aqui, né? Esse foi o primeiro aqui do Long Term Capital Gain. Segundo,
Return of Capital. Se você observar, o Return of Capital já foi bem grande, né? Já foi $1,62. De novo, a alíquota, zero, né? Segundo tema aqui que ele teve aqui, né? Que foi um recapture 12,50 gain, né? Que aí já vai ser na seção 12,50, que é aquela parte que entra ali do imóvel que entrou como depreciação. 55 centavos ali. Ou seja, é nítido ver aqui que o LTC, eu não sei qual imóvel que ele vendeu, mas é bem claro ver que foi um imóvel bem antigo, né? Que já deve, provavelmente, tinha no seu portfólio há mais de 10 anos, por exemplo. Porque o capital gain foi bem pequeno, mas a depreciação que foi com base na 12,50 foi bem alta, né? Foi ali 55 centavos. Mas interessante que nenhum dos dois casos houve tributação. Mas houve a tributação aqui na 199A Dividends, que nada mais é do que o dividendo ordinário que veio do lucro. Então, o que vocês estão vendo aqui, se você for olhar ali no Real Income, também aparece o mesmo descritivo aqui, né? É esses três tipos de dividendo aqui, né? Mas, no final das contas, tanto o ROC como o Long Term Capital Gain, quanto a seção 12,50, os três vão entrar como ganho de capital para você. E vale lembrar que o ganho de capital, ele vai amortizar, ou seja, ele vai diminuir o seu preço médio ali. No caso, esse investidor aqui que me mandou aqui, ele teria que diminuir ali do seu preço médio esses valores aqui que não foram tributados, né? Já que o lucro ali, ele acabou sendo tributado, e se você for fazer continha ali, dá exatamente os 30% que a gente paga como investidor estrangeiro, né? Muito investidor pergunta, não sei de onde está vindo esses dividendos, né? Está cobrando 20 no um, no outro está cobrando 24, não, está cobrando isso aqui, está cobrando certo. Eu gostei da Interactive Brokers porque ela é a corretora que melhor detalha esses dividendos, sabe? Eu não conheço todas as corretoras dos Estados Unidos, mas das que eu tive contato aqui é que detalhou melhor esse tipo de dividendo aqui. Mas tem outras corretoras aqui. Esse aqui é um exemplo de um extrato da TD Ameritrade. É outra corretora americana, né, voltada para o público americano. Aqui está o tipo de dividendo, aqui é um único REIT, tá? E ele coloca ali dois tipos de dividendo. Ele coloca renda com código 6 e renda com código 37. Vamos pegar aqui o que significa cada um. A renda com código 6 ali, a gente vê ali que ele teve uma renda bruta, né, de $36, teve uma taxa recolhida de $11, e essa taxa ficou, né? E nada mais é do que ele fala, né, que é o dividendo pago pelas US Corporation General, ou seja, é o dividendo ordinário que está vindo ali. E a gente tem um dividendo com código 37, né? Que nada mais é do que, de novo, retorno de capital. Algumas corretoras não vão detalhar tanto, às vezes pode colocar ali como ganho de capital, retorno de capital, né? Enfim, ou às vezes pode aparecer com código 36 na TD Ameritrade, mas o que a gente está vendo aqui, esse exemplo específico aqui, se eu não me engano, esse REIT aqui é o Root Income. Na verdade, não é nem isso, perdão. No caso da TD Ameritrade, ele junta todos os REITs ali, faz um cálculo único, né? Então, o que ele está aparecendo ali para você é como um retorno de capital. Se você observar bem aqui, né, nessa parte que está em vermelho, fica ali no final que aqueles $2 que foi taxado, né, que seria os 30%, ele acabou ali voltando, né, que aquele montante foi repago ao recipiente ali, ou seja, ao investidor. Então, esse retorno de capital na TD Ameritrade voltou para o investidor. Já aquele lá de cima, lá, né, no código 6, você vê que ele foi tributado e ele já não voltou para o investidor, né, já não teve estorno ali. Esse já foi tributado realmente. O que mais, né? Então, comentei aqui para vocês, né? Isso aqui que eu queria comentar aqui depois do final, né? Terminando aqui, né? Tem que lembrar que isso aqui é ruim para o investidor? Não, eu acho excelente, né? Eu comecei a ver isso desde o ano passado, isso mudou com a legislação de incentivo ao emprego nos Estados Unidos, que ela mudou muita coisa, eu também era taxado direto ali, até antes de 2019, mas voltando aqui, a gente tem que lembrar essas duas estratégias, né, de fundo imobiliário e de REIT, exatamente aqui é o ponto que eu falo, que não dá para a gente investir em REIT com estratégia de fundo imobiliário, e nem eu invisto em fundo imobiliário com estratégia de REIT. Duas coisas, dois veículos bem distintos, apesar de trabalhar com imóveis. A primeira delas é com relação à estratégia fiscal, né? A gente vê aqui que o fundo imobiliário, ele é taxado no ganho de capital, enquanto o REIT a gente tem essa questão aqui que é do zero, né? Não tem taxação do ganho de capital. O dividendo no fundo imobiliário tem essa grande vantagem que não paga dividendo, imposto sobre dividendo, mas nos REITs a gente tem uns 30% de imposto sobre dividendo. Quando grande parte daqueles dividendos que a gente viu ali, eu dou exemplo de LTC, por exemplo, na conta ali da Interactive Brokers, a gente viu que uma parte bem grande daqueles dividendos, na verdade, entrou como ganho de capital.
Esse ganho de capital, ele vai reduzir o preço médio das suas ações, mas o investidor fala, tá, eu não vou pagar imposto agora, mas quando eu vender lá no futuro, eu vou pagar. Só que se você vender abaixo dos R$ 35.000, você não paga. E segundo ponto, para quem está na fase, né, que é um buy and hold aqui, que é o meu caso, eu acho que é o caso do Léo, do Jonas aqui também, que investe por longo prazo, o que eu faço pessoalmente? Frequentemente, eu vendo as minhas ações e recompro elas, aumentando o meu preço médio. Muito investidor não gosta disso, porque tem aquela questão psicológica de olhar na conta do corretor e ver que está ganhando 30%, 40%, né? Eu prefiro abrir um link lá na Morningstar, que é de graça, você cadastra sua carteira na Morningstar gratuitamente, lá 0,800. Eu prefiro deixar minha carteira original cadastrada lá e acompanhando, por exemplo. E aí eu vou adotando essa estratégia. E aí eu vou postergando sempre o meu ganho de capital. O dia que eu tiver um montante muito grande, que eu passar dos R$ 35.000, por exemplo, e precisar vender, ainda que eu tenha que pagar imposto, esse imposto vai ser bem pequeno, entendeu? Porque ao longo da minha vida eu fui adotando essa estratégia. Isso é o que eu falo aqui para mim, né? Mas esse aqui é o que eu quis trazer um pouco mais para vocês aqui, falando sobre essas diferenças aqui. Quando a gente fala de Long Term Capital Gain, seção 1250, que mais aqui? Return of Capital, são todo tipo de dividendo que acabam reduzindo ali o preço médio. Aqui, pessoal, eu trouxe só um pouco só o essencial para vocês, tá? Ainda tem um monte de tipo de dividendo. A gente tem dividendos de itens colecionáveis, tem dividendos não pagáveis, cara. São mais de 70 tipos de dividendos aqui que eu posso classificar, mas que não tem tanta relevância, né, aqui para a gente investidor, só a título de curiosidade aqui, item colecionável tem taxação ali específica, a depreciação dele tem outra regra, né, a seção 1250 ela trata exclusivamente de bens imóveis, a gente tem a seção 1225, que trata de bens móveis, a gente tem a seção 1236, então são várias sessões aqui que eu acabo estudando aqui para mostrar para o pessoal como que a gente faz, mas que não tem tanta relevância. Para os REITs, as mais importantes são essas quatro, mas que a gente acaba dividindo ali em dois, né? Que é retorno de capital e dividendo ali que tem origem no lucro. E esse dividendo é aqueles 90% que o REIT é realmente obrigado